Olá, alunos! Olá, professores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e vou trabalhar com vocês nesta aula de hoje. Vamos ao objeto do conhecimento da nossa aula. É nomenclatura das IUPAC das cadeias carbônicas ramificadas e o detalhamento é a aplicação das normas IUPAC para as cadeias ramificadas. Então, a gente vai trabalhar agora com as cadeias ramificadas, verificar quais são as regras para nomear os compostos ramificados. Vamos para a nossa aula. A nomenclatura das cadeias ramificadas, ela segue umas regrinhas. Mas como é que a gente reconhece uma cadeia ramificada? A cadeia ramificada é aquela em que tem pelo menos um carbono terciário ou um carbono quaternário. Como é que a gente observa? Falando assim de uma maneira mais simples, a gente analisa a cadeia, a gente destaca a cadeia mais longa, que a gente chama de cadeia principal. E o que fica fora dessa parte que é a mais longa, que é a cadeia principal, isso se chama ramificação. Então, tudo que for carbono e ficar fora da cadeia principal, isso se chama ramificação. Então, junto com a ramificação e a cadeia principal que nós vamos aqui nomear esse tipo de composto. Observem aqui, trouxe mais um composto para vocês, bastante ramificado. Quando a gente tem uma cadeia como essa outra aqui, observem. Essa cadeia aqui, viram como ela tem bastante ramificação? O que é necessário? A gente precisa reconhecer qual é a parte principal da cadeia. A gente não pode juntar todos os carbonos e nomear. A gente precisa seguir uma regra. Essa regra, ela foi organizada pela IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada. Como é uma sigla em inglês, ela se chama IUPAC. A IUPAC, ela padronizou os nomes dos compostos orgânicos e de muitos outros compostos também. Então, para nomear esses compostos, a gente precisa olhar a cadeia, reconhecer que essa cadeia ela tem ramificações e seguir algumas regras. Mas, primeira coisa, a gente precisa conhecer as ramificações. O que é ramificação? É tudo que está fora da cadeia principal. Por exemplo, aqui, ó, esse CH3 aqui é uma ramificação. Esses aqui também representam uma ramificação. Eu preciso conhecer quem são essas ramificações. Eu preciso saber dizer também o nome dessas ramificações. Então, eu trouxe aqui para vocês uma tabela para a gente aprender a conhecer essas ramificações. Está aqui. Essas ramificações são assim. Já aprendemos que as cadeias carbônicas elas seguem regras, prefixo, infixo e sufixo, certo? Então, o que a gente tem? Se um composto ele é um hidrocarboneto com um carbono e ele se chama metano, quando sai um hidrogênio aí, o que sobrou daqui dessa cadeia, que é o CH3, ele passou a ser uma ramificação, ele é um radical. E aí não leva mais essa nomenclatura aqui de metano, passou a ser metil. O sufixo aqui mudou. Viram a diferença? Antes era an de ligação simples, O de hidrocarboneto. Agora, como ele é uma ramificação, ele é um radical, a terminação é il. Então fica simples a gente só de ouvir saber o que é ramificação e o que é cadeia principal. Quando é cadeia principal, vai aparecer assim: metano, etano, propano, butano, sempre com terminações. Se for ramificação, a terminação vai ser il, às vezes ila. Então vai ser, em vez de ser metano, vai ser metil. Em vez de ser etano, etil. Propano, propil, sempre a terminação il. Viram? Só de ouvir, a gente já sabe o que é ramificação.
O que é cadeia principal segue aquela regrinha de prefixo, infixo e sufixo. O que é ramificação, sempre a gente vai ouvir metil, etil, propil, butil, isopropil, fenil, benzil. Viram? Só da gente ouvir, a gente consegue identificar o que é uma ramificação. Agora vamos às regras para juntar ramificação com a cadeia principal e nomear todo o composto. Observem aí as regras. Para nomear uma cadeia carbônica ramificada, trouxe umas regrinhas para vocês, para simplificar, certo? A gente vai seguir essas regrinhas e vai conseguir nomear os compostos orgânicos ramificados. O que nós temos na primeira regra? A primeira coisa é determinar a cadeia principal. Depois que a gente acha a cadeia principal, a gente vai nomear a cadeia principal. O que é cadeia principal? A cadeia principal é a maior sequência de átomos de carbono. Não necessariamente em linha reta. Então, se eu desenhar aqui uma cadeia carbônica, vou desenhar em forma de bastão. Tá aqui, uma cadeia carbônica. Eu preciso identificar qual é a cadeia mais longa, mais ramificada, a cadeia mais longa. Então, vou aumentar aqui. Eu preciso achar qual é a principal. Não necessariamente vai estar em linha reta. Então, quando eu encontrar a cadeia principal, eu preciso nomear e o que ficar fora da principal é ramificação. Então, eu posso dizer que essa cadeia aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora, para onde eu conto? Se eu contar para cá, ela vai ficar com 8. Mas se eu contar para cá, vou até apagar esse carbono aqui. Tava aqui 7, se eu contar para cá, 8, 9. Nossa, acabamos de achar que essa cadeia é a maior sequência que tem aí. Tem 9 átomos de carbonos. Se tem 9 átomos de carbonos, essa é a principal. Ou, como aqui está dizendo, não necessariamente vai ser em linha reta. A gente pode dobrar essa cadeia principal. Então, essa cadeia principal tem 9 carbonos. Se tem 9 carbonos, está aqui, ó, nomeá-lo. Eu preciso logo reconhecer o prefixo para 9 carbonos. Lá na tabelinha que vocês têm que ter de prefixo, infixo e sufixo, 9 carbonos é non. Certo? Essa cadeia só tem ligação simples. Então, aqui, an, que é o infixo, porque só tem ligação simples. Como só tem carbono e hidrogênio, nós estamos falando de hidrocarbonetos aqui, terminação O. Então, a cadeia principal aqui é nonano. O que sobrou, vou até fazer enfeitadinho aqui para vocês. Isso aqui é ramificação. E agora a gente precisa conhecer essas ramificações, certo? Na segunda parte da regra diz reconhecer os radicais e dar nomes a esses radicais. Acabamos de ver a tabelinha dos radicais. O que é radical? Terminação il, metil, etil, propil. Eu preciso reconhecer esses radicais, certo? Vamos avançar aqui na regra. A terceira parte é numerar a cadeia pela extremidade que estiver mais próxima das ramificações. Se tiver insaturação, começa pela insaturação, ou seja, ligação dupla ou ligação tripla. Ou seja, a cadeia principal, ela pode ser numerada nos dois sentidos. Vou mostrar a diferença aqui para vocês. Vou fazer essa mesma cadeia, mas do processo inverso. Observem aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, vou representar aqui, 5 carbonos. E esse outro radical vou colocar para cá, certo? O que diz a primeira regra?
Nomear, reconhecer a cadeia principal. Qual é a cadeia principal aqui? É essa aqui, ó. É a maior sequência de átomos de carbonos. Depois tem que nomear. Se essa cadeia tem 1, 2, vou numerar. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, eu vou reconhecer que essa cadeia se chama pente, porque tem 5. Só tem ligação simples, então o infixo é -an. E como é hidrocarboneto, terminação O. Mas a gente percebe que aqui tem uma ramificação. Olha aqui, ó, a ramificação. Eu preciso reconhecer que ramificação é essa. Tem quantos carbonos aqui? Só tem 1. Então, lá na tabelinha do prefixo, 1 é isso aqui. Match. Como é ramificação? Professora, como eu sei que é ramificação? Ficou fora da cadeia principal. Então, se é ramificação, qual é o sufixo da ramificação? É -il. Então, o nome dessa ramificação se chama metil. E ele está em que carbono da cadeia principal? Está aqui, ó, no carbono 2. Então, eu posso dizer que no carbono 2 está o radical metil. Agora eu vou juntar tudo isso e dar o nome do composto. Já sei que a principal se chama pentano. Já sei que tem uma ramificação no carbono 2. Então, eu escrevo aqui, o nome desse composto é 2-metil-pentano. É esse o nome do composto. Se fosse o inverso, por onde a gente iria começar? Como aquele que eu desenhei ali. A gente vai começar a numerar desse lado aqui. Por quê? Porque a ramificação está mais próxima da extremidade da direita. Ou seja, a gente pode numerar tanto contando da esquerda quanto da direita, dependendo de onde está a ramificação. Eu preciso prestar atenção na posição da ramificação. É ela que vai dizer por onde que eu vou começar a numerar. Certo? Tá aqui o nome desse composto. Vamos avançar mais um pouquinho aqui na regra. Se a cadeia carbônica apresentar 2 ou mais ramificações iguais, nós devemos usar os prefixos indicando a quantidade. Se tiverem 2 ramificações iguais, vai ser di. Se tiverem 3, tri. Se tiverem 4 ramificações iguais, vai ser tetra, o prefixo de quantidade. Vamos entender aqui. Destaca a cadeia principal. Olhem lá a regra, acompanhem a regra. Primeira coisa, destacar a cadeia principal. Qual é o nome dessa cadeia principal? Tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já sei que essa cadeia principal tem 6. Então, vai ser hex. Só tem ligação simples, an, terminação O, porque é hidrocarboneto. Ok. Segunda coisa, numerar a cadeia principal. E agora, por onde a gente começa a numerar? Pela extremidade da esquerda ou pela extremidade da direita? Pela extremidade em que a ramificação está mais próxima. Então, se eu começo a numerar pela extremidade da esquerda, daqui para lá, da esquerda, o que eu vou ter? 1, 2, já achei uma ramificação no carbono 2. Continua a numerar. 3, 4, achei mais uma ramificação. Está aqui no carbono 4. 5, 6. Por que a gente tem que numerar? Para achar a posição das ramificações. Por que não pode ser? Eu vou mostrar para vocês por que não pode ser ao contrário. Se eu numerar de lá para cá, se esse aqui fosse carbono 1, 1, 2, 3, a primeira ramificação viria no carbono 3. Então, qual é a menor numeração? Contando da esquerda para a direita. Se eu contar da direita para a esquerda, isso aqui está errado. Opa, não saiu bonito o meu é. Isso aqui está errado contando desse outro lado. O certo é contando daqui para lá. Entenderam por quê? Porque tem que deixar as ramificações nas menores posições possíveis. Essa é uma partezinha da regra.
certo? Ou você conta, se tiver a ramificação mais próxima da direita, começa a contar da direita. Se estiver mais próxima da esquerda, começa a contar da esquerda. Você vai analisar a cadeia principal, ou analisa onde estão as ramificações, e aí você numera, certo? Entenderam? Vamos continuar a nomear essa cadeia aqui. Observe. Já sei, eu vou até apagar aqui para vocês não colocarem o errado, tá bom? Essa aqui é a numeração certa. Já sei que aqui tem uma ramificação, só tem um carbono. Qual é o prefixo para um carbono? Met. E como é ramificação, terminação il, metil. Onde é que está esse metil? Está aqui, ó, no carbono 2. Então, eu vou dizer que no carbono 2 tem o metil, certo? Vou reconhecer essa outra aqui. Também é um metil. Il, porque é ramificação. E onde é que está esse metil? Está aqui, ó, no carbono 4. Então, eu digo onde ele está. Está no carbono 4. Viram que esses radicais são iguais? Então, quando os radicais são iguais, o que a gente faz? A gente junta e diz a quantidade que tem. Porque não vai ficar legal a gente escrever 2-metil, 4-metil, hexano. Se fossem 3, metil, 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 hexano. Não fica legal. Metil, 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 teu tio, nosso tio. Não vai ficar legal. O que a gente faz? A gente junta esses radicais. Não tem 2 radicais iguais? Então, vai ser dimetil. Di é a quantidade, metil é o nome da ramificação, o nome do radical. Quando eu falo radical, é a ramificação, certo? Então, eu indico a quantidade. Dimetil, porque eles são iguais. E, por último, o nome da cadeia principal, que a gente já identificou aqui, que é o hexano. Então, vamos organizar aqui o nome desse composto. Como é que vai ficar? Tem que dizer a posição das ramificações. Tem o radical metil aqui, certo? Está no carbono 2. 2. Tem outro radical aqui, está no carbono 4. Então, eu coloco uma vírgula, 4. Tem quantas vezes o radical? Tem 2 vezes. Qual é o nome do radical? Metil. E o nome da cadeia principal? Hexano. Está aqui o nome desse composto. Ficou lindo, né? 2,4 dimetilhexano é o nome desse composto. Se seguir a regra direitinho, vocês vão conseguir nomear. Gente, tudo é prática. Não precisa se desesperar. Meu Deus, é muita coisa, muita regra. Não, gente, é prática. Lê, relê, refaz, pegam os compostos. Vou tentar nomear esses compostos. Primeiramente, sóis e hidrocarbonetos. Os próximos a gente vê em outras aulas, certo? Então, vocês têm que ter paciência e vocês têm que ter perseverança. Vão lendo, vão acompanhando até vocês conseguirem nomear sem precisar olhar para a regra. Vamos continuar aqui. Observe. Vou complicar mais um pouquinho. Se a cadeia carbônica apresentar 2 ou mais ramificações diferentes, olha, professora, elas devem ser indicadas em ordem alfabética. Vou colocar uma cadeia carbônica aqui para vocês, uma qualquer, tá? Colocar aqui. Olha que bonitinho que vai ficando a nossa cadeia carbônica. Vou colocar radicais diferentes. Lá vem a professora inventando coisa, radicais diferentes. Meu 3 não sai bonito, mas vamos lá. É só para vocês entenderem o que eu estou falando. Destaquei aqui a cadeia principal. O que sobrou da cadeia principal é ramificação. Tem essa e tem essa. Reconheceram as 2 ramificações? Vamos nomear essas ramificações. Qual é o nome dessa aqui? Só tem um carbono, metil. Il, porque é ramificação. Agora, eu preciso que vocês acompanhem na tabela que vocês têm anotado aí.
Tabela de prefixo. Prefixo para 2 carbonos. Lá na tabela, 2 carbonos é igual a et. Então, se esse tem 2 carbonos, vai ser etil, porque é ramificação. Certo? Numerando rapidinho essa cadeia. Numero daqui para lá. 1, 2, 3, 4, 5. O metil está em que carbono? No 2. O etil está em que carbono? No 3. Vou escrever aqui para vocês. No 3. Mas na hora de organizar o nome do composto, eu tenho que colocar em ordem alfabética e não em ordem de numeração. Por ordem alfabética. Quem vem primeiro? Metil ou etil? Etil, por ordem alfabética. Então, o nome do composto vai ser 3-etil. Aí o outro, 2-metil, porque está em ordem alfabética, 2-metil, e a cadeia principal, com 5 carbonos. Pente, porque tem 5, an, porque só tem ligação simples, e ó, porque é hidrocarboneto. Olha que lindo! 3-etil, 2-metil, pentano. É o nome desse composto, certo? Vamos observar um exemplo aqui. Aqui eu já trouxe os nomes para facilitar a nossa vida, viram? O que nós temos aqui? Uma cadeia principal com 6 carbonos. Por que a gente começou a numerar lá da esquerda? Lá da direita. Vou colocar um verdinho. Começamos a numerar da direita para a esquerda. Por quê? Porque eu identifiquei que as ramificações estão mais próximas do lado de lá. Então, por isso que começamos a numerar. Então, qual é o nome dessa ramificação? Metil, certo? E dessa outra ramificação? Metil também. E dessa outra ramificação? Metil. Olha só, são ramificações iguais. O que diz a regra? Que ramificações iguais nós devemos juntar e colocar o prefixo da quantidade. Tem quantas vezes o radical metil? Tem 3 vezes. E o nome do radical? Metil. Precisa informar a posição em que esses radicais estão. Tem um aqui no carbono 2, está aqui. Tem um aqui no carbono 3, está aqui. E tem um no carbono 5, está aqui. Por isso que o nome do composto é 2,3,5-trimetil e a cadeia principal tem 6 carbonos. Hexano. Quando o nome da cadeia principal vem juntinho e ele começa com H, quando a gente junta, a gente exclui o H. Só escreve assim, hexano. Se quiser escrever separado, aí sim você coloca hexano. Mas está correto. Certo, pessoal? Vamos continuar. Se por acaso tiver uma insaturação na cadeia principal, a gente deve numerar pela insaturação. Ela que manda na regra agora, ela que manda na cadeia. Não importa onde está a posição da ramificação. Quem manda na cadeia agora é a dupla ligação. Não importa de que lado ela vai estar. Então, vou numerar sempre de onde está mais próxima da insaturação. E, obrigatoriamente, a insaturação ela deve fazer parte da cadeia principal. Então, eu preciso reconhecer a cadeia principal. Essa cadeia principal tem 5 carbonos. Então, ela vai ser pente, porque tem 5 carbonos. Existe uma ligação dupla. Em que carbono? Está aqui no carbono 1. E é em porque tem ligação dupla. Certo? Agora eu já sei que tem um radical metil no carbono 3. Então, 3-metil e a cadeia principal, pente, um eno. Beleza? Vamos ver mais uns compostos aqui. Tenho 2 exemplos aqui para vocês. Regra. Destaca a cadeia principal e nomeia. Numera da extremidade mais próxima da ramificação ou da insaturação. Aqui tem uma insaturação, por isso que começamos a nomear da esquerda para a direita.
reconhece as ramificações. Esse aqui é o metil e esse aqui é o metil. São iguais, então vai ser dimetil. Eles estão no mesmo carbono, então 5,5-dimetil. Hex,2-eno. Hex porque tem 6 carbonos, 2 porque tem uma ligação dupla no carbono 2. O mesmo raciocínio foi feito aqui. A cadeia principal, temos um radical metil, temos um radical metil. Por que ficou 4-etil? Por ordem alfabética dos radicais. 4-etil, 2-metil, hex,2-eno. Isso é a ramificação de cadeias abertas. A gente pode também nomear as cadeias fechadas. Quando a cadeia fechada é a parte principal. Então, o que nós temos aqui? A parte principal, ciclopropano. Esse daqui é a ramificação. Como só tem ele, não precisa numerar. Metil ciclopropano. Olha essa outra aqui. A cadeia principal, ciclobutano. E agora, para numerar, vai pela ordem alfabética. Quem é esse aqui? Etil. Quem é esse aqui? Metil. Então, comecei a numerar pelo etil por causa da ordem alfabética. O nome do composto, 1-etil, 2-metil, ciclobutano, certo? Quando a cadeia é fechada e tem uma ligação dupla, essa ligação dupla, ela identifica quem é o carbono 1 e quem é o carbono 2. Então, se aqui tem uma ramificação, ele está no carbono 1. Então, o nome do composto, 1-metil, ciclopenteno, porque tem 5 carbonos e a cadeia tem uma insaturação, uma ligação dupla. A gente nomeia também os compostos aromáticos. São bem simples, mais simples de todos. É reconhecer, eles não seguem regra no nome do aromático, é saber quem é. Esse é o benzeno, é saber que esse é o benzeno, certo? Então, tá aqui o benzeno e esse daqui é o radical metil. A gente não pode esquecer nunca mais qual é o meu nome. É Cristiane. Qual é o seu nome? É benzeno. Não pode esquecer. Então, o nome desse composto vai ser metil, porque tem um radical metil, e a cadeia principal, benzeno. Não segue aquela regra de prefixo, infixo e sufixo. Esse aqui não segue. É saber, é conhecer e não esquecer nunca mais. Existem algumas observações nos compostos aromáticos, no caso do benzeno, que quando tem somente 2 radicais, ele recebe uma nomenclatura meio diferenciada. Pela posição, quando os radicais, são 2 radicais, estão nos carbonos 1 e 2, que eles estão aqui, ó, estão nos carbonos vizinhos, se chama orto. Então, orto-dimetilbenzeno. Se tem uma distância maior, pulou um carbono, se chama meta. Ó, tá vendo? Ó, tá no 1 e no 3. Meta porque está no 1 e no 3. Orto porque está no 1 e no 2. Ele vai se chamar meta. E se estiver no carbono 1 e no carbono 4, ele vai se chamar para. É só para o caso de vocês encontrarem alguns exemplos essa nomenclatura. Então, pode ser 1,2 dimetilbenzeno ou pode aparecer ortodimetilbenzeno. Quando for 1,3 dimetilbenzeno, vai ser metadimetilbenzeno. E quando estiver no 1,4 dimetilbenzeno, vai ser para-dimetilbenzeno. Uma regra específica também para o naftaleno. Só tem aqui 2 tipos de carbonos. Ou eles estão nos carbonos de cima, que são chamados de carbonos alfa, ou a ramificação está no carbono do lado, que são chamados de carbonos beta, que são esses aqui, ó. Então, nesse caso aqui, o radical metil está no carbono alfa, por isso que ele é alfa-metilnaftaleno. O nome desse composto é naftaleno, não pode esquecer. Então, aqui, ó, onde é que está esse radical? Está em um carbono beta. Observe aqui o carbono beta. Então, vai ser beta-metilnaftaleno.
Eles seguem assim as regrinhas de nomenclatura, os aromáticos, somente nas regras dos radicais, tá certo, pessoal? Mas no nome do composto, ou é benzeno ou é naftaleno. O importante aqui, não se assustem, tem muitos detalhes, mas acompanhem a regra. Releiam, anotem, seguindo as regras de nomenclatura para as cadeias abertas, vocês vão conseguir nomear qualquer composto, seja ele hidrocarboneto ou não. E as cadeias fechadas, elas são simples. Se for aromática, ou é benzeno, é naftaleno. É o que a gente vai trabalhar aqui. Se for cadeia fechada, você numera por ordem alfabética. Se for cadeia fechada com insaturação, numera pela insaturação. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigada por terem ficado até aqui e até a próxima aula.